Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço digital semanal para falarmos sobre agricultura, o mundo rural e tudo que envolve. Esta é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. A conferência de hoje tem como tema Agricultura nas regiões de montanha e é conferencista Carlos Aguiar, agrónomo e professor. Carlos Aguiar é meu colega de curso, acho que praticamente há 30 anos que não estamos juntos. É professor na Escola Superior Agrária de Bragança e é um investigador que publica sobre a flora e vegetação de Portugal continental e insular, agronomia de paisagens, ecologia de pastoreio e história da agronomia. Temos aqui em presença alguém que é especialista em botânica, portanto colaborou em obras de síntese como a Flora Ibérica e a Lista Vermelha da Flora de Portugal. É autor de três livros-textos de botânica, recentemente publicados pela Câmara Municipal de Lisboa e Imprensa Nacional Casa da Moeda. É também coordenador científico do projeto Life Maronesa, um projeto dirigido ao uso do pastoreio extensivo para reduzir a severidade dos fogos rurais. Também tem como objetivos incrementar a produção forrageira e o sequestro de carbono no solo em regiões de montanha. Portanto, é alguém que é um enorme prazer, que é um colega, é um amigo e alguém que respeito pelo seu imenso saber e, portanto, muito obrigado por estares cá connosco, neste espaço. É uma enorme honra estar aqui a discutir agricultura, regiões de montanha e, sobretudo, estes novos temas da atualidade, que são a sustentabilidade e estes novos mercados do carbono e estes problemas ou territórios problemáticos, que também são territórios de oportunidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Martino, e a oportunidade de nos revermos 30 anos depois. Parece que foi ontem. É verdade. O formato deste AgroMeeting é um bocadinho diferente dos 80 e tal que temos feito e organizado, que este será mais uma conversa sobre o tema. Portanto, temos aqui um guião e, portanto, começamos pela primeira questão. O que é a montanha? Ora, antes de mais, agradecer o convite, obviamente, a oportunidade de falar sobre estas questões que me agradam tanto. Estou aqui sentado numa sala da Escola Agrária de Bragança. Temos a sorte agora, este mundo digital nos permitir comunicar desta forma tão prática e com baixo impacto, com menores impactos, se quiseres, com menor pegada ecológica, e esse será também um dos temas que iremos abordar. Ora, comecemos pelo princípio, agradecendo a presença de quem está aí desse lado, desde já. O que é montanha? Ora bem, há várias maneiras de definir montanha. A definição mais usada e que se encontra, por exemplo, no Millennium Ecosystem Assessment, com base no declive, e portanto zonas de montanha seriam zonas com declives muito acentuados. Enfim, há uma definição depois, um critério de marcação do que é e que não é montanha, que não é muito relevante para o caso, e onde esse declive condiciona de alguma maneira a agricultura, a floresta e a pecuária. Quando se fez o Millennium Assessment de Portugal, e não apenas aí, também olhando para a Carta Ecológica de Portugal, de Pinamanique e outras coisas do género, e olhando para quem escreve sobre a vegetação, a montanha muitas vezes é definida assim altitudinalmente, ou seja, montanha são os territórios que estão para cima mais ou menos entre os 600 e 700 metros, para cima de 600 e 700 metros de altitude, e que depois têm um coberto vegetal próprio e têm um sistema de agricultura próprio. Para quem é daqui do norte é relativamente fácil, por exemplo, aqui em Trás-os-Montes, perceber quando entramos nesse andar
mais elevado, que é quando desaparecem os sobreiros e as azinheiras e entramos no andar do carvalho negral, portanto, que é um quercus caducifólio. Isso também se vê nas beiras e também ocorre em alguns pontos do Alentejo. E, portanto, a nossa discussão vai rodar um pouco nestas áreas acima dos 700 metros, com uma agricultura muito própria, com características agroecológicas muito próprias e que, grosso modo, correspondem a cerca de 11% da superfície de Portugal. Ora, Portugal tem 9 milhões de hectares e, portanto, estamos a falar de uma superfície vasta do país e que, por ser tão vasta, não nos podemos dar ao luxo de a desperdiçar e de não a pôr a produzir riqueza. Ok. Avançando, condições agroecológicas características da montanha. Portanto, solos, climas, coberto vegetal. Ora bem... Nos podes falar sobre estes temas? Ora bem, estas regiões, por serem elevadas, são áreas onde chove razoavelmente e, portanto, inclusivamente algumas delas têm chuvas orográficas bastante acentuadas. Portugal é um país de montanha, é preciso ver, ou nasce na montanha, mas é uma montanha muito peculiar, porque a nossa montanha é uma montanha com superfícies planálticas, não com picos abruptos. Aliás, porque estes granitos são muito antigos e houve, desde o Pleistocénico, uma ativação de um sistema de falhas muito antigo, e isto eleva-se em blocos. Aliás, quem olhar para a Serra da Estrela vê perfeitamente dois planaltos embutidos um no outro, e quem anda em Trás-os-Montes percebe perfeitamente que estas zonas de montanha são com topos planálticos, como acontece, por exemplo, na Serra do Alvão, na Serra da Padrela, na Serra de Montesinho, etc., com pequenas exceções. Ora bem, a litologia, como é característica de Portugal, são solos graníticos. A maior parte dos portugueses não sabem que estes solos com origem em substratos duros são relativamente raros, e ácidos a nível europeu, são relativamente raros. Nós não temos a sorte de ter LOS como tem o centro da Europa, altamente produtivos, em que vemos uma cana de milho e é só chegar à cana de milho, agarrar com uma mão e puxá-la porque ela solta-se imediatamente do solo, solos muito produtivos, solos muito fáceis de gerir. Estes solos, além de ser um substrato ácido, como chove muito, são solos que estão muito lixiviados e, portanto, estamos a falar de territórios com pHs muito baixos, portanto, solos muito baixos, muito ácidos, perdão. Nós já temos isso relativamente estudado, bastante estudado, e posso-vos dizer que os solos de montanha, os pHs 4,5, 4,6, são muito frequentes e, ao serem muito ácidos, são desequilibrados do ponto de vista nutritivo, obviamente. Temos problemas de toxicidade pelo alumínio, toxicidade pelo manganês, escassez de cálcio, escassez de magnésio. Em algumas situações, problemas graves com boro, depois poderemos falar sobre isso um pouco mais adiante. São solos obviamente desequilibrados, mas há uma exceção. Em torno dos povoados, há sempre pequenas línguas, pequenas áreas de solos com um enorme potencial produtivo. Basicamente porque foram trabalhados pelo homem, depois até poderemos falar sobre isso. O coberto vegetal, obviamente, há um processo de abandono, que falarei mais adiante, e estão dominados por matos. A agricultura está concentrada em torno dos povoados e esses matos são dominados por ericáceas, éricas, sobretudo plantas do género érica, não é a única ericácea que aparece, carquejas, as pessoas conhecem, e nas áreas mais temperadas por tojos. Os tojos são leguminosas, assim como as carquejas, e têm um papel muito importante, porque são fixadoras de azoto. Aliás, a grande produtividade que nós tínhamos no Noroeste, e esse não é o tema da nossa conversa, que havia no passado, e os excedentes populacionais que o Noroeste sempre teve, tem a ver precisamente com a agricultura que tu conheces tão bem, que era a agricultura das terras de baixo e das bolsas, ou seja, onde se roçava mato e onde havia esses lexes e os colhedos que fixavam esse azoto e que fertilizavam as terras onde se fazia o milho, não é? E onde se fazia a erva e tudo isso, não é? Sim, esse é o meu mundo. Esse é o teu mundo, mas nós temos dois. Claro. Mas aqui pronto, aqui na montanha e na agricultura das regiões de montanha temos
como muito importante os serviços ambientais, que muitas vezes hoje são denominados serviços do ecossistema, portanto, a questão da água, do sequestro de carbono e a biodiversidade. E sobre estes pontos, o que é que te merece comentar? Ora bem, com a subida, à medida que nós subimos de altitude, por cada 100 metros que nós subimos, a temperatura média anual desce a 0,5 graus. O que acontece é que, por exemplo, eu neste momento estou em Bragança, tenho uma temperatura média anual de 12 graus. E à medida que vamos subindo, não só chove mais, como a temperatura desce. E, portanto, ou seja, temos condições ecológicas para a acumulação de carbono no solo. E, de facto, quem anda na montanha olha para o solo e vê que o solo é negro. E, portanto, há um serviço ecossistémico fundamental, que é o sequestro de carbono no solo, que falaremos depois, certamente, mais adiante. Mas, a somar a isso, há outro aspecto muito importante, é que as montanhas são torres de água. Isso é um conceito que os anglo-saxónicos gostam muito, é que chove bastante e esse solo esponjoso com matéria orgânica retém água. E isso é um serviço fundamental, sobretudo quando nós agora estamos perante este período invernal onde não choveu quase nada, e essa função de esponja, de retenção da água, do período de maior pluviosidade para depois o período da seca é fundamental. Depois vai pingando lentamente e vai abastecendo as linhas de água que depois vão abastecer as grandes concentrações urbanas que nós temos no litoral. Quanto à diversidade, é um facto, é muito interessante quando nós, obviamente que isso não é o tema de hoje, mas se nós olhamos para a distribuição, por exemplo, das plantas endémicas no país, as montanhas têm um papel muito importante. E, por exemplo, olhamos para a distribuição de borboletas, etc., e há uma grande concentração de endemismos, no caso das plantas, nas áreas das montanhas e depois também no litoral e outras áreas que agora não vêm ao caso. Mas o interessante é que essas plantas de maior interesse para a conservação, curiosamente, estão normalmente em etapas sucessionais muito regressivas, isto é, não estão nos bosques nem na orla dos bosques. Ok, avançamos para a agricultura, portanto, o sistema de agricultura tradicional. Quanto à estrutura, culturas e funções dos animais, o que é que nos tens a dizer? Ora bem, os sistemas de agricultura, que é um tema tão interessante e que nós estudamos tão pouco, eu estou a falar que estudamos tão pouco mesmo na formação agronómica, como por exemplo no ensino da geografia, que toda ela está muito centrada ou na cidade, ou então estes aspectos que nem são os de maior interesse às vezes relacionados com a biodiversidade. Ora, os sistemas de montanha, onde se vê muito bem isso é em Trás-os-Montes. Tu só passas os 700 metros e desaparecem das culturas mediterrâneas. E portanto sai-te a videira, sai a amendoeira, sai a oliveira, sai o pistácio. E quando passamos essa barreira, isso já é uma cultura recente, obviamente. Quando passamos essa barreira, entramos no domínio, no passado, do centeio, da batata, conforme tu sabes muito bem, e do lameiro. Sim. O centeio, para mais que é de todos os cereais, o que melhor suporta solos ácidos e de fraco potencial produtivo, não é? Aliás, o centeio, talvez muitas pessoas não saibam, mas os romanos não gostavam de centeio, não é? O centeio é uma chegada que chega cá, que se expande basicamente durante o período romano, sobretudo Roma tardia. Há referências, por exemplo, ao centeio. O Plínio Velho refere que era um cereal intragável e que ninguém era capaz de comer e que era cultivado lá numas terras pobres, de uns tipos muito atrasados, numas terras chamadas Suíça, ou de uns suíços. É sim. As voltas como onde dá. As voltas como onde dá. Mas quando chegamos ao século IV é muito interessante e vê-se já uma expansão significativa do centeio. A explicação não é muito clara porque é que isso acontece, mas digamos que o sistema de agricultura tradicional da montanha era montado em cima do centeio, assim como era numas áreas, era montado em cima do milho e outras áreas no trigo, porque o alimento, o pão era o principal alimento, aliás, o pão cobria 90% das necessidades energéticas de um trabalhador rural. Basicamente, as pessoas comiam pão que acompanhavam com qualquer coisa a mais. E, portanto, este sistema, em solos tão pobres, os animais têm um papel fundamental.
não me vou alugar muito sobre o tema, mas é do transporte da fertilidade das áreas marginais, ou seja, cultivar a terra e empobrecer a terra é uma ideia básica da agronomia e é preciso continuamente repor a fertilidade. Essa reposição da fertilidade nos sistemas tradicionais fazia-se basicamente por intermédio do gado. O gado transporta muita coisa, tem um papel fundamental no transporte do azoto, obviamente, e estudos, por exemplo, feitos aqui na Escola Agrária, pelo meu colega Manuel Ângelo Rodrigues, também do boro, que era, os estrumes são relativamente ricos em boro e eram fundamentais, por exemplo, no funcionamento das dicotiledóneas, né? E, portanto, daí essa fixação com a utilização dos estrumes, por exemplo, em culturas linhosas dicotiledóneas e que respondiam fortemente ao boro. Nestas áreas, conforme está aqui no nosso guião, tem uma função fundamental os baldios. Os baldios em Portugal aproximam-se dos 400 mil hectares, é uma área muito significativa. Talvez muitas pessoas não saibam porque é que há tanto baldio, por que razão há tanta superfície baldia no país. A explicação é relativamente simples, é que nestes sistemas tradicionais o baldio não era um fator, ou se quiseres, um tipo de terra limitante para a produção agrícola. O que condicionava a riqueza de uma casa era, sobretudo, o número de cabeças que possuía, porque era o vitelo que saía, era o vitelo que era vendido e que ia pelo seu próprio pé e que era exportado em direção ao litoral. Quem já viu, por exemplo, fotografias do Porto do início do século XX, final do século XIX, vai encontrar o quê? Vacas barroçãs e caxenas a puxarem os carros, não é? Na zona que agora é percorrida pelos turistas. E essas áreas baldias, dizia eu, esse gado, o número de cabeças que uma casa tinha dependia sobretudo dos lameiros. E os lameiros eram privados, necessariamente. E, portanto, as áreas baldias eram baldias porque não eram limitantes na produção animal. E o que acontece quando se tomam decisões, e quando se tomavam decisões nessa altura e hoje, eram decisões baseadas na eficiência económica, na utilização destes espaços. Para quê transformar esses espaços em espaços privados, quando o espaço privado é necessário investir na manutenção desse espaço privado, é preciso verificar as marcas, é preciso afirmar essa propriedade dentro da comunidade da aldeia, tudo isso implica um esforço assinalável, não é? E é por isso que essas áreas eram propriedade comunitária e mais adiante espero ter a oportunidade de descrever o que é que está a acontecer nessas propriedades comunitárias, não é? Claro. Mas não era a única coisa que era feita de forma comunitária, eram as vezeiras, muita gente sabe o que é, em que os animais eram reunidos, ainda me lembro tão bem de as ver na terra da minha mãe em Montalegre, vezeiras enormes que saíam com um pastor ou dois pastores, que era uma forma de utilizar de forma eficiente o trabalho, ou seja, um único pastor ou dois pastores geriam o rebanho. Era interessante quando os animais chegavam e depois sozinhos, pelo seu pé, encaminhavam-se em direção às cortes, porque sabiam perfeitamente para onde é que iam dormir. E basicamente, sem entrar em grandes pormenores, claro, é essa estrutura dos sistemas de agricultura. Obviamente que as culturas foram mudando ao longo do tempo, mas o tema de hoje não é a história da agricultura. Claro, este coberto vegetal, a estrutura e a utilização do fogo também eram importantes nestes sistemas de agricultura tradicional. Exatamente. Ora bem, eu há uns anos, aqui com um amigo, pusemos-nos a fazer umas contas, lendo os relatórios de estágio da agronomia daí do virado do século, do início, sobretudo do início do século XX. A informação absolutamente preciosa que está nesses relatórios de estágio, apesar de é engraçado, depois percebi que alguns se copiavam uns aos outros, isto é, havia muita informação secundária, havia um ponto de partida, depois a informação repetia-se um bocado de estágio para estágio. Mas vá que não vá. E enfim, fizemos um conjunto de contas onde sabíamos as superfícies que eram necessárias, a superfície que era necessário pastar para produzir estrumes suficientes para fertilizar, para repor a fertilidade, no fim de contas, das terras de cereal e das terras de horta, e chegamos a umas conclusões muito interessantes. Eu até tenho aqui os valores, fui buscá-los, que já nem me lembrava muito bem. Cada pessoa que entrava, nós fizemos aqui esse estudo aqui para uma zona aqui no sul do distrito, cada pessoa que entrava no sistema, estamos a falar da década de 20, isto é, antes da chegada dos adubos.
Nessa altura está a começar a ser usado o fósforo. Começou a ser usado antes do azoto, que é muito interessante. Cada pessoa que nascesse, pessoa adulta, precisava, para ser alimentada, de 0,65 hectares de centeio, 8 hectares de monte, e consumia a produtividade florestal de 0,2 a 0,7 hectares de silva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para alimentar uma pessoa era preciso uma área de 8, pastar e recolher os estrumes de uma área de 8 hectares. Isto é muito importante, porque isto diz-nos uma coisa fundamental, é que a floresta desapareceu porque precisava de ser pastado o espaço, porque a floresta não é muito difícil pastar em floresta. Agora imaginem isto cheio de lobos, inclusivamente em ursos no passado mais recuado. Além disso, claro, debaixo das árvores, as boas plantas pratenses precisam de luz incidente direta. E a destruição da floresta ou a substituição da floresta por uma vegetação mais aberta tem a ver com isso. Tem a ver precisamente com a necessidade de alimentar as plantas agrícolas. Ora bem, o que nós tínhamos eram montes com espaços abertos. Há uma série de descrições que nós temos de visitantes estrangeiros que visitam as nossas montanhas, que vêm de lá, da Saxónia e das zonas do norte, onde a floresta é muito resiliente, e uma coisa que eles ficam chocados é com a falta de floresta em Portugal. Mas o que acontece é que essa falta de floresta foi interpretada de forma errada pelos agrónomos, pelos civicultores e sobretudo por alguns segmentos de pessoas com interesse na área da ecologia, porque foi assumido de que essas áreas eram desérticas. Isto é, que o solo estava à mostra. E frequentemente mostram-se fotografias e diz-se assim, estão a ver uma fotografia dos anos 20 do século passado, vê-se os montes ao longe, não tem floresta, está tudo rapado, está a rocha à mostra. A interpretação está errada. E está errada porquê? Porque as montanhas eram cobertas por um tapete herbáceo. E um tapete herbáceo vivaz, de elevado potencial produtivo. Isto é, a floresta podia lá não estar, ou estava, sobretudo, concentrada até em torno do povoado, ou em áreas mais remotas, ou em algumas situações, que é o caso da Serra da Nogueira, que é um caso muito peculiar, mas que agora não vem à história. Essas montanhas estavam cobertas por um tapete contínuo de herbáceas vivazes e não tinham problemas de erosão. Não havia problemas de erosão. E a produtividade primária dessa vegetação herbácea era muito elevada, comparável com a produtividade, por exemplo, se em vez dessa vegetação herbácea estivesse uma vegetação de tipo florestal. Ora, onde é que eu quero chegar? Quero chegar a que isso era basicamente gerido pelo pastoreio. E há aqui uma lógica muito interessante, que é a forma como funciona o pastoreio e como controlava a vegetação herbácea. A vegetação linhosa. Funcionava do seguinte modo. Imaginem que vocês têm um animal, por exemplo, pode ser uma vaca destas raças de montanha, em que come basicamente quê? 20%, 30%, 40% de vegetação arbustiva e o resto é vegetação herbácea. Imaginemos que é 30%, 70%. Agora, imaginem que têm muitas vacas a pastar no monte e ainda somam-se essas vacas cabras, que funcionam ao contrário, que comem 60% de arbustos e comem 40% de erva, ou 70% de arbustos, 30% de erva. E imaginem que o coberto era de 20% de arbustos e 80% de erva. Quem já viu ovelhas a pastar, certamente, e cabras a pastar, que é muito interessante, em que começam a pastar e de repente param, começam a olhar assim umas para as outras e de repente desatam a correr em direção a um arbusto, pode ser, por exemplo, uma vinha, se estiver à mão, não é? Ou vão às silvas, ou vão às urzes, ou que lhes aparece à frente e vão carregar em cima da vegetação arbustiva. Isto é, os animais têm uma capacidade de gerir o conteúdo ruminal com muita precisão, evitando aqueles problemas que certamente todos conhecem de diarreias, clostridiose, etc, etc. Ora bem, tendo animais a pastar com um coberto arbustivo baixo,
se a carga animal é muito grande, o sistema evolui para quê? Para um coberto herbáceo. Se nós temos 80% de arbustos e 20% de erva e temos animais que comem 80% de erva e 20% de arbustos, o que acontece é que o sistema evolui rapidamente para quê? Para um coberto contínuo de vegetação arbustiva. E, portanto, o que é que nós tínhamos? Tínhamos os arbustos controlados basicamente pela herbivoria. Assim. Basicamente pela herbivoria. Eu espero ter explicado a lógica, não sei se me Sim, consegui sim. explicar. Sim, não, ficou claro. Isto hoje está um pouco ao contrário, não é? E hoje em dia o que acontece é que isto está ao contrário. Claro. É que, como houve uma expansão muito grande da vegetação arbustiva e como a carga animal desceu significativamente, em muitas situações o que nós temos é os animais a promoverem a vegetação arbustiva. Não Sim, é? Porque a carga não é suficiente e a oferta de vegetação herbácea é muito baixa, mas eu já falarei sobre isso mais adiante. mais à frente. O fogo era fogo. usado, deixa-me só dizer isso, que isto é muito importante, Sim. pelos pastores tradicionalmente de forma tópica, que é, aparecia uma moita, essa moita crescia, eles andavam lá todos os dias, viam de ano para ano e pegava-se fogo. Mas era um fogo local, muito local, sem grande impacto. E, portanto, ou seja, o grande instrumento para o controle da vegetação arbustiva era basicamente a herbivoria. Bem. E ao nível da produção animal? Obviamente que a produção alimentar das raças e a importância do pastoreio. Ora bem, o que nós tínhamos, olhando para as montanhas, é muito interessante, quem conhece um pouco de geografia agrícola de Portugal, primeiro, Portugal é um país com uma hiperdiversidade de raças autóctones, não é? Sim. Se somarmos galinhas, porcos, vacas, burros, cabras, ovelhas, cães, e dividimos pela a área por esse número, vamos ter um número de raças, eu não sei se será o valor mais elevado da Europa, de número de raças autóctones por unidade de área. Isso reflete de alguma maneira o quê? A diversidade ecológica do país. Mas olhando para as montanhas, o que é que nós vemos? Vemos que temos umas raças de bovinas, de animais que têm uma ecologia alimentar intermédia entre a cabra e a vaca típica das terras baixas, que são vacas já de muito maior dimensão, como por exemplo é o caso, vocês aí, da Minhota, não é? Sim. Ou mais a sul da que vamos encontrar ali na zona de Aveiro, da Marinhoa, ou por exemplo aqui da mesmo a Mirandesa, que é francamente mais corpulenta. Estamos a falar de vacas pequenas, por exemplo, no caso da Maronesa, de fêmeas com 425, 430 quilos de peso vivo, não é? Sim. E, portanto, animais pequenos e que têm uma ecologia alimentar intermédia. Esses animais pastavam depois com cabras que estão no lado oposto do espectro da ecologia alimentar dos herbívoros domésticos, não é? E aquilo que acontece, isso é muito interessante, é quando nós temos pastoreio misto entre animais que estão no lado oposto do espectro da ecologia alimentar, o que temos temos possibilidade de ter uma maior, portanto, peso animal por unidade de área do que se só tivermos uma única raça. Não sei se me consegui explicar. Basicamente, o que é que isto quer dizer? A carga animal sobe e, mais do que isso, que é uma coisa que temos aprendido com os pastores, que é muito interessante, a vaca beneficia imenso da presença da cabra. É uma coisa extraordinária. E por um processo muito interessante, é que a cabra, ao comer os hábitos vegetativos, quebra a dominância apical dos arbustos. E os arbustos crescem tipo almofada. E isso depois facilita muito a alimentação da vaca, conforme sabes, agarra com a língua. E o que as cabras fazem é transformar os arbustos numa espécie de erva pediculada, não é? Há um pé, tens o arbusto, mas está elevado. Mas esse tem forma de almofada e a vaca pode vir e agarrar depois com a língua e comer. E, portanto, este pastoreio misto permitia cargas animais imensas. Isso é um bocadinho o que se perdeu, não é? Hoje praticamente o que vemos é cabras para um lado, vacas para o outro, do ponto de vista geográfico. Sim, e assistiu-se também a algo muito importante, que é uma vilanização, se quiseres, da pastorícia e dos pastores e da produção animal de montanha. Mas eu espero ter a oportunidade, no final desta conversa,
explicar Claro, que a herbivoria é a única forma que nós temos de regenerar as montanhas. claro. Então, o que distingue a agricultura da montanha das agriculturas das terras baixas? Ora, precisamente esta característica tão interessante desta integração de espaços marginais, que aqui tradicionalmente se chama do monte, não é? Sim. Do monte, com aldeias que estão frequentemente na inflexão, quando tu olhas para uma encosta e vês a superfície convexa, e quando se dá a inflexão para uma superfície côncava de acumulação de solo e de acumulação de nutrientes que são lixiviados das terras altas, tu tens localizadas as aldeias. Mas no passado a montanha sustentava muita gente. E sustentava muita gente porquê? Porque tinha água e permitia uma coisa muito importante, que é a rega por gravidade. Muito facilitada. Algo que não acontece, conforme sabes, nas zonas muito planas. Que era a dificuldade que tinha que ser introduzida a energia no sistema para elevar a água. E na montanha isso não era necessário. Por outro lado, na montanha, a reposição da fertilidade também era facilitada precisamente pela deslocação da água. Por exemplo, se tu fores aqui ao Barroso, nas aldeias ainda se vêem marcas nas paredes das casas, e muitas pessoas já não se lembram disso, mas estão lá, que marcavam nos caminhos, e mesmo nos caminhos fora dos povoados, que marcavam e que diziam assim: desta pedra é esta pedra, não estamos a falar de propriedade, mas estamos a falar de um caminho, e a água que escorre e arrasta as urinas e os dejetos dos animais, aqui pertence a uma determinada casa. E esse transporte, que no Barroso se chamavam as águas gordas, que eram precisamente essas águas que iam carregadas de estrume e das urinas dos animais, era uma forma, repara, muito eficiente do transporte dos nutrientes, não é? Pela força das águas. E, portanto, isso trazia a montanha, nos sistemas tradicionais da agricultura, era um local onde se fazia agricultura de forma eficiente e, mais do que isso, tinham densidades populacionais muito significativas. Mas a montanha tem um problema, é que as inovações agronómicas foram ótimas para a planície, mas péssimas para a montanha. Sim, isso fica, a agricultura na montanha parece que ficou desatualizada. Ficou para trás. Mas esta questão de sermos um povo de pastores, é assim mesmo ou é É um mesmo, mito, nós somos um ou é um povo de mito, pastores. ou é um mito? Não, Sim. é mesmo, nós somos um povo de pastores. Tu recordas-te dos nossos tempos de agronomia, em que os professores diziam assim: antigamente 2/3 do país era cultivado e 1/3 de floresta, a vocação do país é 1/3 de agricultura e 2/3 de floresta, dizia-se na altura. Sim. Estamos na década de 80, não é nada disso. Na realidade, os nossos antepassados explicaram muito bem a vocação agrícola do território. As áreas de montanha, a vocação era essencialmente a produção animal e depois havia uma agricultura que era basicamente para suprir as necessidades alimentares e energéticas da casa. E muitas vezes nós nessa altura, esquecíamos dessa componente essencial, que era o animal. E se nós olhamos para a história de Portugal, vemos que o animal tinha uma função importantíssima. Eu tenho um amigo que é militar e que fez uma tese muito interessante de história, uma tese de doutoramento, sobre a guerra, obviamente, ele é militar, na Idade Média em Portugal, já na Baixa Idade Média. E um dia ele perguntou-me por que raio de razão é que as forçadas, portanto, quando os cavaleiros entravam ali pelo Alentejo e pelo Ribatejo adentro, eram em maio. Por que razão é que eram em maio? E depois de uma curta conversa, a explicação apareceu logo, não é? É que em maio há muita erva. E os cavalos comem erva, mas não é só os cavalos. É que o que eles roubavam era essencialmente gado. Era essencialmente gado. E esse gado tinha de vir pelo seu próprio pé e tinha que ter postos de combustível durante o caminho, não é? Que era a erva que nascia e no mês de maio estamos no pico da oferta forrageira natural. em todas as áreas marginais. E, de facto, aquilo que há um bocadinho te referi das raças autóctones é uma prova disso mesmo, não é? Claro. Avançando agora para a história recente da agricultura de montanha, o que é que nos podes falar aqui das campanhas do trigo, da florestação dos baldios? Olha, vem precisamente na sequência daquilo que acabei de referir.
A comunidade agronómica, florestal, zootécnica, mais no passado, acho eu, do que hoje, mas posso estar enganado, havia uma aproximação muito top-down. Isto é, nós vimos da academia, nós estudamos e os seus agricultores basicamente precisam de ser ajudados porque não fazem as coisas muito bem, nós temos aqui umas coisas para ensinar e de vez em quando escreviam, usavam a palavra atavismo. Temos um povo de agricultores ou de criadores de gado atávicos, com más práticas. Não é que essas más práticas não existissem, é um facto. Por exemplo, tradicionalmente manejava-se muito mal os estrumes, não é? Havia, por exemplo, o uso de nitreiras, ou, por exemplo, deixar os estrumes a céu aberto, era frequente fazer-se isso, e há queixa, e é óbvio, para alguém que sabe do ciclo de azoto, mínimo do ciclo de azoto, sabe que deixar os estrumes a céu aberto é chover-lhes e o essencial dos estrumes, que é o azoto reduzido, ser arrastado pela água da chuva, não é? Claro. Obviamente. E já agora, talvez muitas pessoas não saibam, é que esta história das cortes, onde os animais dormem, e normalmente valoriza-se é o calor, não é? Vê-se os etnógrafos a dizer, porque aquece a casa. Não, a principal razão não era essa. A principal razão era precisamente que os animais defecam sobretudo durante a noite. E para recolher os estrumes eles têm que estar confinados. E têm que estar confinados sob telha, que é para não chover em cima. E era precisamente a recolha dos estrumes a principal função dessas cortes, que é uma invenção medieval. Já agora, no século X não havia, os animais estavam cá fora, ainda não havia cortes. Aparece depois. Claro. São inovações agrícolas medievais. E já agora uma vaca faz 9 toneladas de estrume por ano, que é um valor bastante significativo, não é? E, portanto, a tua pergunta era sobre a campanha do trigo e a florestação. Eu agora pergunto. Ora bem. A campanha do trigo e a florestação dos baldios. Exatamente. O que acontece é que no final do século XIX começou. A Europa atravessa um problema, está perante um problema muito complexo. É que a América começa a produzir trigo a preços muito baixos. É fundada, portanto, a Bolsa de Chicago, negociam-se os cereais, é todo um sistema de transporte muito eficiente e os cereais são postos nos portos de mar dos países a preços muito baixos. Começa a haver uma política protecionista, aliás, começa um sonho de uma certa autonomia em cereais, porque Portugal nunca foi autónomo em cereais. Aliás, António Sérgio diz que nós partimos pelo mundo fora à procura de terra para fazer cereais, seria um dos grandes motivos da expansão marítima, não faço ideia, não sou historiador, mas há quem escreva isso e quem tenha escrito isso. E esse protecionismo, ao subir o preço dos cereais, o que é que isso faz? Faz com que os cereais que eram basicamente cultivados em torno dos povoados entram pelo monte adentro. E entram pelo monte adentro, mas as plantas têm que comer. Todas as plantas cultivadas são plantas nitrófilas. E para comer, o que é que elas vão comer? Basicamente vão comer a mineralização da matéria orgânica. E é isso a campanha do trigo. A campanha do trigo é basicamente ir a espaços que estavam milenarmente que eram pastados, que tinham uma camada de matéria orgânica muito significativa por baixo desse tapete, sobretudo plantas do género agróstis, portanto de gramíneas vivaces. Lavra-se isso, o solo mineraliza-se, na altura já em alguns sítios havia fósforo, aplica-se fósforo para a terra e há produtividades espetaculares. O problema é que em 10 anos os solos ficam esgotados e a campanha de trigo simplesmente colapsa. Também tem a ver com o aumento da erosão, não é? Porque o trigo por trás há obviamente erosão. É mobilizado em outubro, não é? São os ferros clássicos da agricultura romana. O solo está muito exposto, os cereais têm esse problema, a cobertura do solo é sempre muito tardia. Mas há essa mineralização da matéria orgânica e há um fenómeno muito interessante, é que se tu transformas em áreas de cereal, áreas que eram pastadas, onde os animais iam pastar e produziam os estrumes que tu usavas para fertilizar os cereais e as hortas, o que é que acontece com a campanha do trigo? Como ainda não tens azoto e o azoto só te aparece depois da Segunda Guerra Mundial, tu vais acabar a campanha do trigo, estamos a falar da década de 30, onde depois isto colapsa, vais deixar o território com menos potencial produtivo do que aquele tinha.
E as estatísticas mostram uma coisa muito engraçada, é que a área de cereal aumenta, mas o número de animais não aumenta. E como o número de animais não aumenta, o transporte de nutrientes não aumentou de forma proporcional, portanto, ou seja, houve uma degradação. Aliás, há um texto muito interessante, uma degradação da fertilidade. Há um texto muito interessante, de 1924, eu até tenho aqui, do Rebelo da Silva. E ele diz uma coisa muito interessante, a quantidade de estrumes que produzimos é deficiente, calcula-se em 12 milhões de toneladas, de 1924, década de 20, havendo, portanto, um déficit de 9 milhões de toneladas. Isto admitindo que a superfície cultivada com os sementeiros arvenses, estamos em 24, ainda não começa a campanha do trigo ainda não está no seu auge, é de 2 milhões de hectares. Já agora uma pequena nota. Notas como esta do Rebelo da Silva mostram que Portugal não pode sustentar os portugueses em agricultura biológica, está bem? Porque temos um problema que é a alimentação das plantas com azoto, mas esse não é o tema 2. Já estou a ver que não falta temas para a próxima. Não nos metemos por maus caminhos. E sobre a florestação dos baldios? Ora bem, o que é que acontece? A campanha do trigo até correu mal, acabou por correr mal porque derrapou em quê? Em solos empobrecidos, tanto do ponto de vista nutritivo como pela erosão que tu acabaste de referir muito bem. E depois aparecem os florestais, que importam um sistema da Alemanha, portanto eles foram estudar para a Alemanha, foram os florestais portugueses e foram os florestais espanhóis, e importam um modelo de arborização dos baldios, basicamente, das áreas marginais. Essa arborização no início era uma arborização com boas intenções, que era, as pessoas na realidade nem tinham lenhas. As descrições que nós temos, por exemplo, daqui do distrito, no final do século XIX, as mulheres andavam a cozinhar com as bostas das vacas porque nem sequer havia arbustos. Estamos a falar da zona de Moncorvo e estamos a falar da década de 1880. Portanto, já podes ver o nível de ruptura a que isto se encontrava. Porquê? Por causa deste desequilíbrio, basicamente, entre a densidade populacional, as pessoas que precisavam de ser alimentadas e um território que não respondia numa agricultura orgânica, meramente orgânica. Ora bem, os florestais chegam e o que fazem é, não bastava já a destruição causada pela campanha do trigo, e chegam os florestais e expulsam os gados. E dizem, vocês saem, nós vamos plantar floresta. E introduzem com isso um sistema policial, com guardas armados, com chefes de circunscrição florestal com poderes de dar ordem de prisão. Tínhamos autenticamente poderes feudais recriados com esta floresta pública, e as pessoas foram expulsas. E o problema da fertilização da terra agravou-se. E nós já tínhamos produtividades muito baixas. Estamos a falar de uma agricultura que estava a produzir 6 sementes por cada semente que lá se punha. Portanto, estamos a falar de quê? Estamos a falar de produtividades de 500 e tal quilos. E tu ainda tinhas que tirar uma semente para o ano seguinte e ainda perdias meia com ratos e com acidentes que aconteciam no meio. Portanto, ou seja, ficavas para ti com 300 e... não chegava aos 400 quilos de centeio por hectare. Portanto, já podes ver, e as contas fazem-se assim. Baixíssimo. Se tu fizeres milho em África, com facilidade, milho feito por populações locais, com facilidade chegas aos 1000 quilos por hectare de milho. Nós tínhamos valores a 1/3, meio a 1/3 desse valor. Portanto, era uma agricultura com baixíssimos níveis de produtividade. E, repito, a alimentação era baseada no pão. E as inovações tecnológicas que a ciência agronómica trouxe, a mecanização, como é que entraram aqui nesta equação? Ora, nesta equação, o que acontece é que quando chega a mecanização é fácil nas terras baixas. E as terras baixas, que ainda por cima tinham terras, conforme sabes, muito mais textura, não há problema em dizer, eram terras mais pesadas, não é? Textura mais pesada, eu sei que não se gosta, que não se deve dizer isso. E, portanto, quando a mecanização chega, aumenta enormemente a eficiência do uso das terras baixas, relativamente planas, resolve-se o problema da rega, resolve-se o problema da reposição da fertilidade da terra, que levantava enormes problemas nas zonas baixas, e a montanha fica para trás. Fica para trás porque são terrenos muito irregulares,
declives muito difíceis de usar e a resposta à fertilização é relativamente baixa, porque tu tens integrais térmicos muito pequenos e não podes usar plantas com ciclos longos, não é? Que te possam dar uma resposta produtiva ao cuidado que tens com ela e basicamente ao investimento em energia fóssil que tu fazes no sistema de agricultura, não é? E a montanha fica para trás e despovoa-se, não é? Sim. E, portanto, como é que vai, o que é que vai acontecer ao nível da evolução do sistema de agricultura? Como é que se vai dar a integração mercantil? Como é que a agricultura vai funcionar em torno das aldeias? E também que papel tem aqui as culturas perenes? Ora bem, o que acontece, eu assisti a isso e tu também assististe a essa modificação. Aliás, quando nós éramos estudantes, Portugal tinha tinha 20 e tal por cento, agora já nem me recordo muito bem, da sua população ativa na agricultura, não é? Lembras-te? 27 ou 28%. 28%, estamos a falar do início da década de 80, não é? Sim. Até ao choque da entrada da comunidade em 86. Ora bem, o que acontece é que a descida dos preços dos cereais é muito brusca, conforme sabes. Aliás, isso depois nós aceleramos essa descida dos preços, basicamente a incorporação da agricultura portuguesa nos preços mundiais, ou pelo menos em alguns setores nos preços comunitários, e tudo muda repentinamente. E a grande mudança que ocorre é no abandono da cerealicultura. Eu lembro-me muito bem, há muitos anos atrás, aqui onde eu vivo, quando cá vinha, no final da década de 70, início da década de 80, de uma fila aqui para a EPAC de quilómetros. Sim. Para a entrega de tratores com reboques cheios de centeio para entregar aqui nos silos da EPAC que neste momento estão abandonados, não é? Claro. E o que acontece? Há uma mudança muito significativa nas culturas. Há um retrocesso da produção animal. Esse retrocesso reflete sobretudo no abandono das áreas de lameio mais longínquas dos povoados, obviamente, uma questão de eficiência de trabalho. E há uma entrada em massa das culturas arbóreas, não é? E aí o castanheiro tem um papel muito importante. O castanheiro, basicamente, havia em torno dos povoados e era usado, basicamente, para engordar o porco, não é? E de repente aparece como uma cultura de grande interesse económico. É muito interessante porque quando se dá a mecanização, na década de 60, houve muito castanheiro que veio abaixo para se poder lavrar a direito, não é? Sim. E depois essas pessoas vieram-se a arrepender com a entrada do castanheiro. Isto vai permitir o quê? Vai permitir uma agricultura de fim de semana. Ou uma agricultura que a atividade agrícola conjugada com outras ocupações mais diversas, mas muitas delas ligadas ao Estado aqui no interior, não é? E isso verifica-se não só na terra fria, que é montanha, tal, acima dos 700 metros, como também ocorre isso na terra quente, e tu isso sabes muito bem, com a expansão da oliveira e do amendoal. O interessante é que essas culturas sobem em altitude, não é? Assiste-se nos últimos anos a uma subida em altitude, a amendoeira já está a ser plantada a 700 metros, à vontade. Mas o castanheiro está a morrer, não é? Aos 700, 800 metros. O castanheiro está com as doenças e aos 900 mil está a vegetar bem. O castanheiro, verifica-se uma subida altitudinal do castanheiro muito acentuada. Essa subida, explicá-la os especialistas em clima, não nos vamos alongar, as pessoas pensem o que quiserem sobre o assunto. Sim, nas altitudes um pouco mais baixas, e além disso o castanheiro tem um problema, é que se as temperaturas são muito altas, a produtividade é mais baixa. É como a batata, se as noites são muito quentes, a fotorrespiração deita abaixo a produtividade da batata, não é? E depois já há problemas sanitários a agravar, que aqui a escola onde eu trabalho, alguns dos meus colegas têm tido um papel muito importante na contenção, sobretudo daqui do cancro do castanheiro e agora depois com a chegada da vespa, não é? E agora tem alterações muito interessantes, porque estão a expandir os híbridos, não é? Os híbridos estão em franca expansão aqui na região, por causa da tinta. Claro. É uma cultura que se transformou numa cultura tão ou mais exigente como é a macieira, como é a pareira, e que tem que ser cuidada com o maior desvelo. Mas a verdade é que é uma fonte de rendimento muito significativa e permitiu aquilo que te disse, essa agricultura de fim de semana.
E isto com uma emergência também de um setor de serviços agrícolas que em alguns locais são muito significativos. E, portanto, o que é que acontece? Desaparece o cereal, expandem-se as culturas arbóreas e recua francamente a produção animal, e no meio há aqui alguns equívocos de política, entre os quais o 2080, que eu acho que teve um impacto devastador. Esta ideia peregrina que aparece de terras que tinham sido, por exemplo, adubadas com fósforo, repara, que sempre houve uma tradição de adubar com fósforo, não é? E que retido ou não ele está lá, e que pode ser desmobilizado, por exemplo, com aplicações de calcária, não é? O que nós fomos, basicamente criamos um programa de tomem lá, plantem lá isso com floresta e vão-se embora. Foi isso que foi feito. Quando o caminho, provavelmente, o ideal não teria sido esse o caminho, teria sido o quê? Transformar essas áreas em pastagens. Sim, portanto, esse 2080 foi um programa de apoio da União Europeia de florestação de terrenos agrícolas, não é? Sim, foi devastador, teve um impacto devastador. E, além disso, houve enormes problemas de proveniências, que certamente estarás ao corrente. Proveniências de freixo, erros que se cometeram, por exemplo, nas plantações de cerejeira para madeira, em relevos convexos, quando a cerejeira é uma planta indígena e está nos relevos côncavos, não é? Claro. Nas florestas onde há lameiro havia cerejeiras bravas, ainda lá estão, que é uma planta indígena, não é? É só olhar para a ecologia dela e perceber isso. Sim, mas esse não se está a passar o mesmo agora também em colocar espécies autóctones em todo o lado, sem olhar? Boa pergunta. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Para mais que é assim, nós quando num país como o nosso, tão endividado, com tantos problemas de abastecimento de capital, se quiseres, e de disponibilidade de dinheiro para investimento no setor agrícola, ou se quiseres nestas terras marginais, seja ele de privados, seja ele por parte de entidades públicas, é um bocado esquisito estarmos a investir na plantação de floresta autóctone quando ela está a regenerar em áreas significativas do país. As estatísticas são enganadoras, porque as árvores estão lá de baixo. Simplesmente tu, quando fazes a estatística, dizes assim, mato. E sai de superfície de mato. Mas está cheio de trabalhá-la a nascer por baixo. E, portanto, a pergunta que se põe é, porque é que eu não vou ajudar estas árvores, que são precisamente de genótipos indígenas, que estão adaptados, e nós sabemos hoje isso. Aliás, já Darwin sabia, que é muito interessante, foi o primeiro tipo a estudar isso. Veja, vê lá. Que é, sabemos perfeitamente que uma espécie de planta é uma constelação de genótipos localmente adaptados. E, portanto, ir buscar árvores a 40, 50, 60 quilómetros em condições completamente ecológicas, completamente distintas do ponto de vista ecológico, não é tecnicamente uma boa solução. Quando tu tens o quê? Regeneração natural, e podes trabalhar essa regeneração natural até com custos inferiores e evitas precisamente isso, esses falhanços que muitas vezes ocorrem, está bem? Mas culturalmente nós gostamos de fazer plantações. Pois, E temos horror a fazer gestão florestal, não é? Ou seja, a tratar da floresta, não é? Nós não precisamos de uma floresta cujo retorno financeiro seja inferior ao investimento. Nós precisamos de uma floresta que seja economicamente viável, e por muito que nos custe, muitas vezes é eucaliptal. Sim, claro. Sim, mas temos que ser racionais, mas isso não é o tema 2. Não é o tema 2, portanto, vamos voltar à nossa linha de trabalho. E, portanto, deixa-me só acabar, e há uma concentração da agricultura em torno dos povoados, que isso é um aspecto muito importante. Portanto, a agricultura basicamente contrai-se e transforma-se numa agricultura de fim de semana, de hortas e coisas do género. Portanto, e ao nível da evolução da produção animal? A produção animal ocorre esta coisa muito interessante, que é, transformamos animais que tinham basicamente duas funções, que era a atração animal e a concentração, a produção de estrumes, aquilo que te acabei de dizer, e transformamos-los em raças de carne. Isso, é preciso dizê-lo, foi um passo de mágica fantástico, fantástico, em que conseguimos dar uma utilidade a essas raças, no sentido comercial do conceito, não é?
sem que elas se extinguissem, e essas raças, repito, assim como as plantas estão adaptadas, são, conforme disse, constelações de genótipos, nós também temos constelações de genótipos de raças autóctones e que temos obrigações de as manter, não é? Claro. E relativamente às modificações de uso e à gestão dos baldios, também ao abandono das áreas marginais, como é que tudo isto? Ora bem, o que acontece é que este abandono o que acontece é que este abandono permite uma expansão brusca, brutal dos matos. Quer dizer, eu recordo há 40 anos, ninguém a previu desta forma, ninguém foi capaz de a prever desta forma. Há acumulações brutais de combustíveis, há coalescência destes combustíveis, e de repente, e para mais, há a plantação de pinhal, por exemplo, que é uma espécie que arde com muita facilidade, e de repente temos os montes cheios de combustíveis. E esses combustíveis ardem. E quando ardem com uma enorme violência. São fogos de elevada intensidade. E, portanto, entramos no quê? Numa espiral de degradação. E o que é que nós tínhamos? Montanhas que produziam erva, que mantinham gado. Pastagens que foram trabalhadas durante milénios e foram estropiadas em 30, 40 anos. É isso que aconteceu. Foi uma transformação brutal, não é? Uma transformação brutal e que tem vários impactos atrás. Um deles é a destruição da matéria orgânica do solo, que nos foi deixada pelos nossos antepassados, e essa destruição dessa matéria orgânica é massiva, e há uma substituição da flora. Pertence, não é só de arbustos, é também das ervas que estão por baixo. Desaparecem as plantas vivazes e expandem-se basicamente prados anuais. Prados anuais que têm um problema, pastagens anuais. Nós aqui no Norte usamos muito a palavra prado, no Sul as pessoas não gostam muito da palavra prado, ou não usam tanto. É uma questão de hábito, é irrelevante. Claro. O que acontece é que, abreviando, e isto é muito importante que as pessoas saibam, é que as nossas montanhas, apesar de temperadas, têm pelo menos 2 meses de um elevado déficit de água no solo. E quando esses fogos chegam, arde não só a biomassa aérea, como arde a matéria orgânica. E ao arder essa matéria orgânica perde-se para a atmosfera. Nós já temos algumas contas feitas. Há uma modelação da matéria orgânica feita aqui pelos colegas da Galiza e que nos diz que às altitudes, por exemplo, que estão as nossas montanhas, aqui de 700, 800, 900 metros de altitude, pode ultrapassar os 200 toneladas de carbono orgânico por hectare até 30 centímetros. E atenção que esse solo preto ultrapassa os 30 centímetros. Vai frequentemente aos 40 nos relevos convexos e deixa ao 1,20 m, se for preciso, 2 metros até, nestes lavameiros, nesses regossolos dessas inflexões que eu acabei de dizer, não é? Os lameiros, atenção, não são fluvisolos, são basicamente regossolos, que é o material que escorregou para a encosta durante milhões de anos, se for preciso. Ora bem, o que acontece? Acontece que essa matéria orgânica arde, conforme te disse. E nós estamos com teores que estão mais ou menos a metade, grosso modo a metade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não só perdemos imenso, como temos um potencial de sequestração brutal. Porque a perdemos, não é? Porque a perdemos. Mas este teor baixo de matéria orgânica está num state de baixa sequestração. Deixa-me só dizer-te uma coisa muito interessante que talvez quem está a ouvir perceba. Uma maneira muito interessante de estudar a matéria orgânica do solo é tirar uma amostra, por exemplo, de 0 a 5 centímetros, 5 a 10 e depois de 10 a 20. Nós fizemos isso aqui na Serra do Alvão. Queres saber um resultado interessante? É que há menos matéria orgânica e menos carbono dos 0 aos 10 centímetros que dos 10 aos 20. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dos 10 aos 20 há menos, apesar de ser, repara, a profundidade do solo, onde se dá a ciclagem dos nutrientes. Isso está estudado. Repara, a matéria orgânica que foi incorporada no solo nos últimos 50 anos nas montanhas, nas pastagens, genericamente, há um estudo que prova isso, está nos 0 aos 10 centímetros. Dos 10 aos 20 já estamos a falar de matéria orgânica muito mais antiga. E a 50 centímetros de profundidade, a maior parte dessa matéria orgânica tem mais de 300 anos. Por isso é que lá está. Claro. Ora bem, e uma boa parte tem mais de 1000. Tem mais de 1000. O que é que acontece? O que acontece é que ao mineralizarmos
pelo fogo essa matéria orgânica e, atenção, este valor está subavaliado, porque há erros metodológicos que temos que os ultrapassar. Quem andar na montanha percebe. Quem andar na montanha percebe, por exemplo, que há buracos no meio dos arbustos, no solo, não sei se já reparaste. Sim. Esses buracos não é erosão. Foi o fogo que fez um colapso da matéria orgânica. Como os teores são muito elevados, estamos a falar de 10, 12% de matéria orgânica, isso abate quando arde. Mas as tuas amostragens não avaliam esse colapso do solo que se deveu à volatilização da matéria orgânica. Claro. E o que é que isso fez? O que isso fez é que matou os diásporos, matou as sementes, matou os rizomas dessas gramíneas perenes que acabei de referir, não é? Claro. E, portanto, o que temos é plantas anuais que morrem logo mal falta água, baixa produtividade e, frequentemente, graus de cobertura do solo que andam à volta dos 30%, 40%, 20%, 30%, 40%. Não é preciso saber de agronomia para perceber que se 60% dos fotões que te incidem no solo são refletidos para a atmosfera, é a produtividade que tu perdes, não é? Se Sim, só claro. tens 40% do solo coberto, imaginando que a produtividade era igual à do passado, Sim. tu só tens 30% daquilo que tinhas no passado. Claro. Porque no passado aquilo estava tudo coberto. Claro. A lógica é relativamente simples, não é? E, portanto, este sistema que nós estamos neste momento de fogos de elevada severidade mantém as montanhas não só com um baixo estoque de carbono, como com baixa produtividade forrageira. Pois, E a situação é gravíssima. Claro. E esta questão do fogo, como é que a vês, como é que a equacionas, como é que nos descreves Olha, estas passa-se uma implicações coisa... na agricultura de regiões de montanha? O que se passa no fogo é o seguinte, era muito importante que as pessoas percebessem de que o que é a charrua para o agricultor é o fogo para o pastor. É um instrumento fundamental. E é um instrumento fundamental, sobretudo quando nós caímos na situação em que nós estamos, em que, como a carga pastoril é muito baixa e o ponto de partida do coberto vegetal é dominado por arbustos, os herbívoros não são capazes de reduzir esses 80%, às vezes 80%, 90% de cobertura de arbustos, estás a ver? A não ser através do fogo, não é? E atenção, o mato cresce relativamente rápido, mantendo, atenção, os espaços entre os pés das plantas sem coberto vegetal, porque isso é queimado pelos fogos, ok? E quando ele coalesce, inclusivamente escapa ao dente do animal, não é? A cabra gosta de comer com a cabeça erguida, mas a vaca gosta de comer com a cabeça rente ao solo, não é? E é preciso que as pessoas não se esqueçam. E, portanto, o fogo era um instrumento fundamental. E é muito interessante quando nós lemos alguns documentos oficiais, por exemplo, da década de 70, a gente lê coisas deste género. O parque, não sei de onde, é um exemplo de um admirável equilíbrio do homem com a natureza. As queimadas estão proibidas. Aparece logo a seguir. Então, há equilíbrio do homem com a natureza, com queimadas, e agora vamos proibir as queimadas. Este processo de perseguição do fogo pastoril levou a uma situação absolutamente intolerável, que é, os seus pastores precisam do fogo, porque é um instrumento fundamental, sabiam-no usar e foram proibidos de o usar, não é? Sim, mas mais recentemente, não é? Há um mito de que o corte mecânico dos matos é possível e é económico, não é? Não é económico, de maneira nenhuma. Isto é um mito urbano, não é? É um mito urbano. Este investimento em equipas de sapadores custam 60 mil euros e no máximo conseguem controlar 40 hectares por ano. É Que é que faríamos com 60 mil euros a apoiar animais, não é? Quantos hectares controlaríamos, não é? Repara, tu gastas aproximadamente 1000 euros por hectare para roçar. Obviamente que isto vai depender se está perto, se está longe, se são giestas assim, ou se são arbustos com troncos um pouco mais pequenos. Portanto, tudo isso vai depender. Mas, grosso modo, imaginemos 1000 euros por hectare. Onde é que nós temos 1000 euros, milhões de euros, para gerir, olhem, estes 400 mil hectares, ou coisa que o valha de balias? É absolutamente impossível. Portugal não tem dinheiro para isso. Mas nós temos dois instrumentos fundamentais. Um chama-se fogo controlado
e o outro chama-se herbivoria, pastoreio, que ainda por cima tem um subproduto, se quiseres, que não é o subproduto, é o principal produto, que é uma carne que tem valor de mercado, não é? Mas, E, portanto, a ideia de que vamos andar por aí a roçar é de uma falta de senso económico, ecológico. não, é uma artificialidade que não tem em conta Tem sentido? quanto é que custa o dinheiro, os meios Não, financeiros. não tem em conta o que custa o Mas dinheiro. este fogo controlado, ou também, este também se chama fogo técnico, como é que isto funciona? Porque eu acho que é importante Ora bem, comunicar-se o conceito e as sim, 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 implicações, sim, porque sim. Ora senão é bem, tudo a confusão com os fogos rurais de verão. exatamente, exatamente. Ora bem, isto funciona mais ou menos assim. Eu, obviamente, não sou especialista no tema, mas sou encartado, tenho a carta de técnico operacional de fogo que fiz no ano passado, que tirei no ano passado, e os meus colegas foram os pastores, precisamente dali da região do Alvão e da Padrão. Foi muito interessante, fiz muitos amigos e aprendi muito com eles. E basicamente fiz o curso porque queria saber mais sobre fogo e queria fazer fogo no terreno. Tive um monitor excepcional e aprendemos muito todos uns com os outros. O fogo técnico, fogo prescrito, fogo frio, fogo controlado, o nome que nós quisermos dar, é um fogo que é feito em condições peculiares. Tem que ser condições meteorológicas particulares, esse fogo tem que ser a temperaturas relativamente baixas e há um aspecto muito importante, esse fogo não pode queimar a matéria orgânica do solo. E aliás, há um conceito quando se fala de fogos essenciais que tem a ver com essa matéria orgânica, que é o conceito de severidade. O conceito de severidade, originalmente, ou é recomendado que seja usado para quê? Para a camada de folhada, que é pouco, vale 1 tonelada e meia por hectare, ok? E depois o fogo que está na matéria orgânica, que eu, conforme te referi, que estamos a falar de valores poderosos dos 100, 200 toneladas de carbono por hectare até aos 30 centímetros, não é? Sim. Ora bem, já agora deixa-me, eu depois falarei da sequestração e dos valores dessa sequestração. Esse fogo técnico, o que é que permite? Permite uma coisa fundamental, que é, tu fazes o fogo, deprimes a vegetação arbustiva, mas salvaguardas, isso é muito importante, os rizomas das gramíneas vivazes. E ao salvaguardar os rizomas das gramíneas vivazes, essas gramíneas vão se estendendo e lentamente vão restaurando o tal coberto vegetal que mantinha os milhares de vacas que tu tinhas no início do século XX, não é? E é a única forma, cruzado com a herbivoria, que tu tens de repor esse coberto vegetal e pôr a montanha a aspirar carbono da atmosfera, não é? E, portanto, há problemas gravíssimos em torno disso. Eu posso já abreviar. O que é que se passa com o fogo técnico? Passam-se várias coisas. Em primeiro lugar, tem que haver a nível concelhio planos de fogo controlado. E esses planos de fogo controlados são fundamentais, porque é um instrumento que permite o quê? Permite que um pastor que tenha formação, que é essencial que tenham formação. Hoje em dia, os seus agricultores têm formação para utilizar pesticidas, se têm formação para andar de trator, também o uso do fogo exige formação. E é muito importante que haja formação, porquê? Porque o fogo que os antepassados usavam, as gerações atuais já não se recordam dele. Porque foi perseguido o fogo. Esse fogo pastoril, que era um fogo que mantinha funcionais as nossas montanhas, foi perseguido. Sim, claro. Foi perseguido. E a consequência disso foi isto, começou a arder cada vez mais no verão. Sim, mas isto, eu acho que isto está um bocadinho ao contrário, não é? A visão que existe da montanha e do fogo não tem muita adesão à realidade, não é? Porque no fundo não se é capaz de analisar que massa combustível temos e como é que ela pode ser controlada, não é? Porque Ora com bem, estas alterações climáticas, com as sim, temperaturas, com os golpes de calor no sim, verão,
o haver massa combustível. Claro, mas sabes o interessante? O interessante é que Portugal é dos países no mundo com mais know-how na área do fogo controlado. Nós temos pessoas absolutamente extraordinárias com um domínio da técnica e da ciência do fogo. Aliás, acabou de ser publicado, foi publicado no ano passado, um livro de referência na área do fogo, para a formação da área do fogo, e estão lá 2 autores portugueses, não é? Paulo Fernandes, daqui da UTAD, e o Francisco Rego, do ISA, agora, que entretanto se reformou. Ora bem, há um imenso know-how, não é? Mas o que acontece é que o fogo tem que ser devolvido aos pastores, como te disse, com a devida formação. Só que muitas das autarquias não têm planos de fogo controlado. E, mais do que isso, quando um pastor vai à plataforma dos fogos e diz: quero fazer fogo, tenho formação, ou, por exemplo, eu tenho o suporte técnico do especialista A, B ou C, que é técnico de fogo e já tenho um plano e não sei o quê, quero fazer fogo. Começa logo que tem que dizer o dia. Um pastor não se pode dizer a um pastor ou a um agricultor: você tem que semear, diz a um agricultor, você tem que lavrar no dia 10 de setembro. Não se pode dizer isso, não é? Claro, claro. Também não se pode dizer a um pastor: você tem que queimar, tem que dizer o dia com precisão e a hora que começa. Isso não faz sentido. Sim. Depois acontece outra coisa, é que isso muitas vezes tem que ser aprovado pelos gabinetes técnicos florestais. E neste momento, das câmaras municipais, e neste momento acontece uma coisa em algumas zonas do país, é que ninguém se quer atravessar, desculpa o calão. Isto é, cai o pedido e o gabinete técnico não responde. Não responde porque não se quer comprometer. Claro. Depois fica o nome e às vezes corre mal. Não, e depois também tem aqui, não é, várias questões que, do ponto de vista legal, também deveriam ser acauteladas no edifício Ora bem, legislativo. eu vou-te ser sincero. Porque concluir com a propriedade privada, depois que direitos é que têm determinados proprietários. Obviamente, mas quando nós estamos a falar de montanha, estamos a falar inclusivamente de territórios que estão perfeitamente identificados. Para isso é que servem os planos de fogo, não é? Sim, claro. Estão perfeitamente identificados quais são as áreas, quais são os riscos. Há formas de operacionalizar isso. Por exemplo, eu estive nos Pirineus há pouco tempo e há uma escala de fogo, de risco de fogo. Já não me lembro, acho que eu com 5 níveis, agora não me recordo, 4 ou 5 níveis, e aquilo é conhecido, e consoante o nível e o tipo de vegetação que eles vão queimar, assim é outorgado o direito para fazer de forma automática o pastor, ou então em algumas situações já tem que ser fogo técnico, tem que ser posto em prática por um especialista, não é? E tem que ter acompanhamento de bombeiros, etc, etc. Mas nós estamos numa situação muito interessante, que é o seguinte: nós precisamos de queimar milhares de hectares, e quando eu falo de milhares de hectares, estamos a falar de dezenas de milhares de hectares por ano. Sim, sim. Nós estamos em menos de 1/10, 1/20, 1/30 desse valor. Sim, E claro. como nem todas as câmaras estão bem apetrechadas de técnicos, eu conheço algumas que estão, e onde isso corre muito bem, mas há outras onde isso não acontece, onde os gabinetes técnicos florestais, os técnicos nem são florestais, por exemplo, isso acontece. Eu sinceramente acho que se a administração pública não responde, os pastores deviam ser livres de pegar fogo como querem. É o que eu te digo. Claro. Porque a situação que nós estamos neste momento é do chamado paradoxo do fogo. Os combustíveis crescem, a GNR reprime, as plataformas não respondem, não há plano de fogo, não há técnicos, não sei o que mais. Os combustíveis crescem. É uma catástrofe. Saiu esta semana, precisamente, um documento da ONU, onde vem preto no branco que os fogos de elevada intensidade, os fogos de elevada dimensão, se vão agravar de uma forma imparável e nós não conseguimos resolver o problema. E nós precisamos desse instrumento para regenerar as montanhas. Sim, isso sem qualquer dúvida, que percorrendo o país como eu faço frequentemente, nós temos massa combustível para poder repetir a catástrofe de 2017.
Exatamente. Eu, sinceramente, acho que o espero que Estado não volte, mas... não pode impor, eu estou a dizer nem sempre, há casos Sim. espetaculares, mas não vale a pena estarmos a dizer A, B, C ou D, mas existem técnicos extraordinários, temos know-how formidável, mas quando o Estado não responde, as pessoas não podem ser prejudicadas por isso. É a minha opinião. Claro. Um bocado de liberalismo a mais, mas seja. Ok. Avançando. Deixa-me só, Sim. deixa-me só dizer-te uma coisa. É muito esta aversão ao fogo que existe sobretudo no meio urbano e inclusivamente em alguns meios ligados à ecologia, mesmo académicos, que partem de uma incompreensão, mas muitas vezes de uma falta de experiência de calcorrearem as montanhas e de verem e de conhecerem a flora e a vegetação e como isto se organiza, tem tido como coisas ridículas como estas. Às vezes tu tens condições ecológicas propícias, condições ambientais, desculpa, propícias à realização do fogo, e isto acontece, mas o fogo começa a aparecer nas notícias e a plataforma não te deixa fazer fogo. Claro, isso é a gestão pela opinião pública e publicada, Exatamente. não é pelos superiores interesses Não, das não coisas é. e pela defesa técnica Não. disso. Mas repara, eu não sou especialista na matéria, mas há uma coisa que faço é que gosto de ler jornais e sempre que posso ver notícias. E vejo que em países com organizações irrepreensíveis, que de vez em quando tem lá uns incêndios que são imparáveis. Ainda me lembro há poucos anos que na Austrália as pessoas só conseguiram sobreviver colocando-se dentro d'água porque os Sim, fogos levavam isso tudo. Mas avançando, sequestro de avançando. carbono nos solos de montanha. Ora bem, conforme te disse, nós temos um potencial de sequestração brutal, não é? Sim. E para essa sequestração ocorrer, precisamos de fazer duas coisas. Precisamos de, por um lado, aumentar a produtividade da montanha, porque se tu aumentas a produtividade de biomassa, de matéria orgânica, aumentas a produção de resíduos, e é sobretudo pelas raízes, porque nós não temos muitos coleópters a enterrar a matéria orgânica, está bem? É sobretudo pelas raízes, e a lixiviação de matéria orgânica não é tão significativa assim. E, portanto, é sobretudo pelas raízes que essa acumulação de matéria orgânica se faz. Portanto, se tu aumentas a produtividade, tem maior produção de resíduos, ponto número 1. O segundo, tu tens que evitar a mineralização dessa matéria orgânica. E para evitar a mineralização da matéria orgânica, tens que acabar com este regime de fogos de elevada intensidade. Portanto, quem se opõe à produção animal das montanhas, quem se opõe ao uso do fogo, basicamente está a condenar as montanhas. Tem um potencial de sequestração brutal, fazem-se contas simples. Olha, imaginem 100 toneladas por hectare de potencial de sequestração e agora multipliquem isso por umas centenas de milhares de hectares. Já podem ver o valor brutal que existe. E, portanto, as pessoas que se opõem a isso, e é um número muito significativo, é absolutamente contraproducente e mostra um total desconhecimento da realidade das nossas montanhas. Digo, por exemplo, que eu tinha o hábito de escrever na internet, numa destas páginas relacionadas com políticas florestais e sinceramente aborreci-me e já não podia mais. Porque as pessoas que se opunham ao fogo e à herbivoria por razões de ética animal relacionadas, era de uma inconsciência. Sim, mas esse é um dos pontos que nós hoje temos na sociedade portuguesa, que é uma fratura ideológica, ou seja, ideológica, sem dúvida. Temos dificuldade em aceitar o outro lado, não é? Para mim não me custa nada aceitar ideias e princípios com os quais não concordo, respeito a liberdade da mesma maneira que espero que respeitem a minha, mas o que noto na sociedade é que há uma certa, como é que é de dizer, uma certa perseguição a quem defende ideias e propostas fora do politicamente correto da espuma dos dias. Exato. Como é que Sustentadas vês, tecnicamente. claro, como é que tu vês pronto, como é que se pode restaurar aqui esta questão
dos lameiros. Ok. Como é Ora que se bem, poderá eu até fazer vou avançar já... estas coisas no sentido construtivo, positivo, futuro, Exato. sequestro de carbono, de forma Exato. Ora natural? bem, isto já vai bastante alongado e, portanto, vamos já diretamente ao assunto Sim. e aquilo que nós estamos a fazer nas montanhas, até com o projeto, conforme tu referiste no início, que é o Life Maronense. Sim. Ora bem, conforme te disse, nós precisamos de resolver este problema nas áreas de montanha, mas estou a falar das áreas baldias. Vamos separar Monte Lameiro como sendo um espaço privado de produção de feno e um espaço comunal de produção de pasto, não para a produção de feno. Ora bem, estes dois territórios tradicionalmente na montanha estavam integrados. E aquilo que ocorreu nos últimos 30, 40, 50 anos foi uma degradação de ambos, quer do lameiro, quer da montanha. Eu da montanha já descrevi, do efeito do fogo, de elevada severidade, mas há aqui um aspecto muito importante, é que as montanhas estão empobrecidas em nutrientes e estão muito acidificadas. A diferença de pH entre os solos de montanha e os solos de lameira é quase uma unidade, está bem? Ok. Quase uma unidade, 0.7, 0.8, portanto podes estar a falar de um pH de 5.1, 5.2 num lameiro e na montanha ao lado estás com 4.5, 4.4, está bem? E nós temos que ativar a ciclagem dos nutrientes para a montanha, ou seja, temos que transportar elementos, nutrientes de cá de baixo para lá para cima, para a montanha. Por outro lado, os lameiros sofreram uma inversão da flora. Os lameiros são altamente produtivos, tradicionalmente. Nós tínhamos lameiros a produzirem, tenho aqui um colega que é especialista nisso, o Jaime Pires, lameiros a produzirem 12 toneladas de matéria seca por hectare. Repara, se uma vaca destas maronesas consumir 10 kg de matéria seca por dia, que é mais ou menos isso que ela faz, ao final do ano 3.600, 3.800, 4.000, 4 toneladas. Significa que tinhas quê? 3 vacas por hectare com 12 toneladas de matéria seca, que é um valor muito significativo, não é? Sobretudo para estes territórios, para Portugal, de solos pobres. O que aconteceu é que houve uma quebra da ciclagem dos nutrientes. Isso teve a ver com o abandono da produção animal e com a exportação de feno, sobretudo para a bacia leiteira. O que acontece? Cortar feno, enfardar, exportar para o leite. Cortar feno, enfardar, exportar para o leite. E isso levou o quê? Uma acidificação, mas sobretudo a uma quebra da ciclagem dos nutrientes pelos estrumes que se fazia com os animais e o desaparecimento de uma prática fundamental, que é o pastoreio no final do inverno dos lameiros. Se tu falares com um agrónomo do centro europeu e disseres assim, as pastagens, onde se faz feno, portanto os prados de feno, têm que ser pastados. Eles põem as mãos à cabeça. Dizem, não senhora, porque se nós introduzimos os animais, a diversidade diminui. Em Portugal é ao contrário. Se nós introduzimos os animais, a diversidade aumenta. E aumenta basicamente por duas razões. Pela ciclagem, que eu já vou introduzir aí uma questão pormenor, e por outro aspecto muito importante, é que as gramíneas arrancam mais cedo e elas têm que ser deprimidas pelo pastoreio para dar lugar a quê? As plantas que arrancam mais tarde precisam de sol. As leguminosas têm um papel importante. Mas os lameiros descobrimos uma coisa muito engraçada, é que os lameiros estão deficitários em boro. E ao estarem deficitários em boro, e estão deficitários, claro, em cálcio e magnésio, sobretudo magnésio, porque os valores são muito baixos. E, portanto, eles têm que ser calados com calcário magnesiano, têm toxicidade pelo alumínio e pelo manganês, isso vê-se muito bem, e há plantas indicadoras de toxicidade pelo manganês, sobretudo as espécies do género Rumex, e tem que ser ensaiada a aplicação de boro e provavelmente de molibdênio, mas nós não sabemos isso. Mas é muito provável que também. Para quê? Para recuperarmos as leguminosas que estão com coberturas relativamente baixas. E, portanto, passamos das 12 toneladas e neste momento estamos com 4. Com 4, 5 toneladas de matéria seca. E esta inversão, que está por trás depois de uma inversão da flora, porque depois as plantas não são as mesmas, não vou agora entrar em pormenores, associa-se a isso o quê? O abandono dos lameiros mais distantes de povoados, que neste momento estão cobertos de giestas. E, portanto, o nosso projeto dirige-se muito aqui, a dizer aos seus agricultores, e dar-lhes recursos para isso, para aplicarem fósforo, e nos lameiros os teores em fósforo são muito baixos, e não é só pela acidez, atenção, é pela exportação que acabei de te referir,
Há um problema com o boro, temos ensaios montados precisamente para saber isso. Temos ensaios montados para saber a questão, mas essa é conhecida. O meu colega tinha estudado isso muito bem, da aplicação de calcário magnesiano. Temos isso para mostrar aos agricultores que estão, o que é que acontece. É muito importante reintroduzir as sementes. Nós temos milhares de hectares de lameiros que não têm sementes de boas ervas. Desapareceram. Tu tens que lá pôr as sementes. E para lá pôr as sementes tens que desenrolar uns fardos de bom feno e pôr os animais a comer lá para espalharem os... Por exemplo, há uma relação direta entre pastoreio e a presença de trevo branco. O trevo branco é quase um simbionte da vaca. Há uma relação muito próxima entre os dois. O trevo branco, se for pastado por vacas, dissemina-se muito mais rapidamente. Aliás, ele nasce facilmente das bostas, não é? Isso é conhecido. Não, certo. Um, Mas isso que estás a falar, portanto, do conhecimento e da sua aplicação vai contra um bocadinho o senso comum que parece que temos na opinião pública, que é que isto seria bom se tivéssemos uma agricultura abandonológica. Não, de maneira nenhuma. Repara, se tu não estrumas os lameiros, repara, se o estrume não chega lá de alguma maneira, tens de pôr azote um bocadinho. Porque os estrumes traziam um bocadinho de azote, não era? Sim. As plantas dá igual ao litro se ela vem da bosta de vaca, se vem do Haber-Bosch. Mas isso é outra questão que não vamos agora discutir. Sim, claro. Não vamos agora discutir isso. Mas, claro. Pronto, passando por cima disso, o que nós queremos é recuperar as leguminosas e pôr os lameiros a produzirem 8, 9, 10 toneladas de matéria seca. Havendo mais feno, repara, o feno vale 12 cêntimos o quilo e tem 15% de umidade, não é? Se tu produzires mais feno com a mesma quantidade de trator, ou aproximadamente, estás a ter ganhos enormes de eficiência, não é? Sim, claro. Sim. E, portanto, ou seja, o teu sistema não precisa de importar alimentos fora e tu precisas dos fenos porque tens de suplementar os animais, não é? Porque os animais têm que ser suplementados durante 4, 5, 6 meses, isso é variável. Se as montanhas regenerar a erva lá em cima das montanhas, cada vez precisa suplementar menos. Sim. Tem cada vez mais erva na montanha. Claro. Não é? E um dia que um animal coma numa montanha é 1 euro no bolso do criador de gado. Porque são 10 quilos de feno, não é? Sim. Ou 12 cêntimos, ou 13 cêntimos, não é? Que é mais ou menos neste momento está a subir o preço do feno. Este projeto Life Maronesa, no fundo, é um projeto de experimentar para mostrar boas práticas, não é? É pôr em prática, é não mais estarmos a experimentar, mas é demonstração, não é? Nós estamos a fazer coisas como, por exemplo, olha, parece muito simples, mas é mágico, tem um efeito quase mágico. Manjedouras no meio da montanha. Para dispensar feno. Sim. Tens o feno na montanha, o animal, para começar, desloca-se menos. E, portanto, gasta menos energia. Claro. Não é? Mas tu, ao dispensares o feno na montanha, estás a transportar o quê? Nutrientes da terra baixa para lá para cima. À volta da manjedoura, tens um halo de arbustos comidos e tens um halo de gramíneas, de um tapete de gramíneas perenes. Pegas nisso, arrastas para o lado e reconstróis as gramíneas perenes que tu tinhas há 60, 100 anos atrás a cobrir isto tudo. Estás a perceber? Claro. Mas precisamos de avançar para as cercas. Eu sei que nos baldios é complicado. Os baldios estão a atravessar um momento complicado, mas os baldios são sagrados. Isso é muito importante que se diga. É uma propriedade sagrada. Gosto dessa questão de sagrado. Os baldios não podem ser privatizados. Claro. Mas têm que ser demarcados. Claro. A gestão dos baldios enfrenta vários problemas. Mas isso está muito estudado, sabes? Está muito estudado. Está muito estudado. Houve um prémio Nobel à volta disso, da Elinor Ostrom. Sim, Elinor Ostrom basicamente diz o seguinte, diz assim, olha, os comuns são bem geridos se as pessoas souberem os seus limites, saberem qual é o universo dos utilizadores, se as pessoas sentirem que o destino dos comuns é também o seu destino, isto é, se sentirem que aquilo é seu, se houver laços fortes no interior das comunidades da aldeia, etc. Quem me está a ouvir pode pensar aquilo, comparar aquilo que eu estou a dizer com aquilo que se vê no terreno.
Mas os baldios é como outros tipos de propriedade, evoluem, e as pessoas são racionais. Pode ser devagar, mas eu estou esperançado que evoluam para melhor. Sim, E isto não é... o que eu acho é que o que eu acho, esta é a minha opinião pessoal, é que falta política a sério em toda a agricultura. Quando digo política a sério, não é política de polémica, não é política de dizer mal, é política no interesse de debater as coisas e chegar a conclusões sobre o que são os superiores interesses e encontrar mínimos denominadores comuns para as coisas. Queres uma boa política? Falta esta, e nós estamos numa total ausência de política, ou seja, não há ideias para nada, não há linhas de ação, ou seja, hoje faz-se uma coisa com estes dirigentes políticos, amanhã podem até ser do mesmo partido, vêm outros, já se fazem uma coisa completamente oposta, e depois da manhã ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas queres boas medidas políticas? As medidas políticas é como aquilo que nós estamos a fazer no Life Maronesa para recuperar as montanhas, e não há outra maneira, a não ser aquela que nós estamos a fazer. Duvido que alguém descobriu outra. Para mais que isto, nem sequer... O que nós fizemos foi juntar peças e pô-las todas a funcionar, não é? Claro. Mas há medidas de política relativamente simples que podem ajudar muito, inclusivamente na própria gestão dos baldios. Por exemplo, vamos às ajudas diretas, ok? Tens o baldio, fica de fora a floresta, fica de fora os afloramentos rochosos e depois as pastagens valem por metade. Ok? E distribuis só metade. Porque não é 100%. Se passar a ser 100%, e tu sabes que isso depois é escalável, não é? Sim. Se passares a ser 100% da área de pastagem à qual se podem atribuir ajudas, estás a ter, aí está uma medida simples de política, de incremento da atividade pastoril nas montanhas, não é? Claro. Simples, não é? Sim, sim. E, portanto, é só isto, não temos que criar coisas complicadas. Nos sistemas de agricultura funciona sempre da mesma maneira, e a minha experiência é cá em Portugal, e posso dizer em África é a mesma coisa. A experiência que tive várias vezes. Tu só tens que identificar os nós e deves agir nos nós, em direção aos nós. Nas montanhas tens lameiro, produtividade. Ok, vamos ver como é que é. Montanha, produtividade, vamos ver como é que é. Fogo, ciclagem de nutrientes. Ok, recuperação de um tipo de vegetação que existia e que agora já não existe e que já ninguém se lembra, não é? Sim. Nem sequer nos livros está. Claro. Está às vezes perdido lá num livro de botânica, lá se vê. E identificares e atuares sobre isso. Tu nem sequer precisas dominar em perfeição. E claro, agronomia, contar, pesar, perceber que isto não é por luas, que não é mágico. Claro. Que há causas e efeitos, e se tu atuares nas causas, tens determinados efeitos, não é? Certo. Avançando para o último tema, a investigação em agricultura de montanha. Ora bem, para fechar, para o último tema, a investigação agronómica em Portugal, eu tenho muitas conversas sobre isso com outros colegas e aquilo que eu te vou dizer nem é tanto, como é que é dizer, é tanto meu como de outros colegas que pensam a mesma coisa. A investigação agronómica em Portugal está muito prejudicada por este sistema que eu não posso criticar na sua totalidade, porque é um sistema objetivo, mas é da forma como se faz a avaliação dos docentes, não é? Se tu fizeres investigação numa coisa que publiques rápido, és beneficiado. Se fizeres investigação em algo que publiques uma vez de 3 em 3 anos, és prejudicado. Mas nós precisamos de uma investigação com resultados de 3 em 3 anos. Sim. Precisamos de pesar, precisamos de contar, precisamos de perceber como é que se poda, como é que se fertiliza. Precisamos tirar o efeito da influência interanual do clima. Como se pasta, o que é que acontece na matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo, por exemplo, é chata de monitorizar por uma razão muito simples, porque o solo é heterogéneo.
Claro. O solo sendo muito heterogéneo, tens um problema. É que a sensibilidade dos métodos que tu tens de avaliar a matéria orgânica, não é? É Sim, sim, muito sim. baixa. E é inferior aos ganhos que tu tens, porque a concentração de carbono no solo até é relativamente baixa. Apesar de ser uma massa imensa, não é? O solo Claro. o solo à escala global tem 2 vezes mais carbono que a atmosfera. Atenção. Sim. E o solo das pastagens na Europa tem mais carbono do que as florestas nas pastagens. E as pastagens de montanha podem sequestrar no mínimo 2 toneladas de carbono por hectare, que é uma brutalidade, ok? Mais que nas terras baixas, com pastagens semeadas. Na montanha essa sequestração é superior, porque obviamente produtividade, etc., condições ecológicas, é o que entra e o que é mineralizado, esse jogo. Estamos a falar de valores muito significativos. Portanto, a investigação e depois há outro aspecto muito importante, tem que ser de baixo para cima. Isto é, tem que ser junto dos agricultores e os agricultores dizendo assim, eu estou com um problema e o problema é este. Eu gosto muito de ler o que o Carlos Neves escreve na internet. E ele hoje tinha um post muito interessante, precisamente sobre a questão da seca, da falta de água e da investigação à volta de forragens. E nós primeiro temos que ouvir os agricultores e perceber, epá, o nosso problema é este. Mas não, a investigação agronómica está cada vez mais esotérica, não é? Quanto mais louco, quanto mais extremo for a tua proposta de investigação, maior provavelmente a probabilidade de vir a ser aprovada. Não é? Dizem que é mais científico. Pois, Dizem-nos que é mais científico. mas eu acho que é um problema. Eu não sei quem são os avaliadores, não faço ideia quem são, não faço ideia. Não sei, nem me interessa. Mas, e não me queixo nesse aspecto, mas preocupa-me sim as pessoas que encontro no campo e que precisam de soluções, não é? E eu acho que isso tem que ser contabilizado, assim como, por exemplo, quando falamos de universidade, nós precisamos de ensinar bem os nossos alunos, não é? Claro. E os nossos alunos têm que começar a estudar por documentos que não são acetatos ou PowerPoints. A Universidade Portuguesa, os alunos portugueses estudam em PowerPoints. Toda a universidade estuda em PowerPoints, genericamente. Mas é assim que nós temos um bom ensino, é os alunos a estudarem em PowerPoints, não é? Mas também a solução não é pôr os alunos a estudarem artigos, porque eles ainda não têm preparação para começar a estudar em artigos, não é? Claro. Isso é já para um nível muito mais avançado. Portanto, nós temos uma falta imensa ao nível da universidade de quê? De livros de texto, não é? Não há uma produção, nem há nenhuma valorização de quem faz livros de texto, não é? E os livros de texto são fundamentais. Bons livros de texto. E onde é que estão os bons livros de texto na área da agronomia? Não é? É uma boa pergunta, não é? Não, Ora bem, essa é boa pergunta. Essa é uma pergunta excelente. é uma boa pergunta, não é? Pronto. E, portanto, é isso que nós precisamos na investigação agrária. É uma investigação dirigida para problemas concretos que partem de baixo para cima, que resultam da leitura das necessidades dos nossos criadores de gado, agricultores, e não resultam da dedução a partir do conhecimento das leis que regem a agronomia. A dedução é ótima para filósofos, mas nós não, trabalhamos ao nível da engenharia. A agronomia é uma engenharia. Sim, Portanto, é muito mas mais nós estamos, baseado na experiência empírica. Hein? claro, mas nós estamos num país em que os princípios e a lógica são invertidos. Nós temos princípios de funcionamento de país rico com meios de país pobre, não é? Portanto, como eu costumo dizer, somos uma espécie de família aristocrática que temos recursos, mas não temos cabeça para os gerir, não é? Portanto, e é isso que nos Sim, e há aqui um falta. problema Agora também na não é investigação impossível. agronómica. Há outro problema na investigação agronómica e quem me ouve espero que não me leve muito a mal, porque é um bocado arriscado o que eu vou dizer. Que é o seguinte, é que há a entrada de muitos setores que não têm nada a ver com a agronomia e que competem pelos mesmos recursos. Estás a perceber? Sim. E o que é que acontece? Tu tens projetos a serem aprovados de pessoas que não fazem a menor ideia, que não têm a menor experiência da ruralidade.
e daquilo que, de ouvirem, de contactarem com os criadores de gado e com os agricultores. E às vezes encontramos projetos que são, conforme te disse, perfeitamente esotéricos, não é? Sim. Às vezes projetos que são aprovados que são contra aquilo, não vou dizer o exemplo, não vou dar exemplos, mas que são precisamente tentar o contrário do que nós queremos quando pomos em prática a agronomia. Claro. Olha, nós já ultrapassamos o nosso largamente, tempo nesta fase das conferências e das conversas. Portanto, eu peço desculpa aos participantes e às participantes que hoje não respondemos a nenhuma questão que nos colocaram no bate-papo. E nesta fase eu peço ao conferencista que faça uma síntese para a memória futura, ou seja, tudo que foi falado nesta hora e meia, que pontos mais importantes devemos reter como uma mensagem a passar. Ora bem, em primeiro lugar, agradecer-te o convite, mais uma vez, agradecer a quem está a ouvir a paciência, que me perdoem alguns excessos, às vezes falta de clareza, mas resumindo, aquilo que eu quis dizer foi o seguinte: a montanha, se for demarcada com aquele critério que acabei de referir no início, dos 600, 800 metros, por aí, que corresponde a mais de 10% da superfície do país. É uma área demasiado grande para ser esquecida. E vive lá gente. E essa área pode produzir riqueza e produz serviços ecossistémicos muito importantes. Há alguns com valor de mercado, outros não, como aqueles que tu referi. A água, a biodiversidade. Essa montanha tem uma história. Já foi bem usada, depois sofreu abusos. Esses abusos, muitos deles vêm de uma elite agronómica e florestal que cometeu graves erros, com políticas que se foram repetindo ao longo das décadas. Campanhas do trigo, arborizações de baldios, imposições, polícias que metiam na prisão os pastores, que iam medir o comprimento do aguilhão, se o rebanho tinha um número de sinetas que estava regulamentado, se o pastor trazia no bolso a licença dos cães, mas o pastor não tinha plástico e depois chovia e o bolso e o papel que tinha no bolso derretia e depois a seguir multavam-no, mas não lhe passavam nenhum recibo das multas. Portanto, quem quiser pense sobre o assunto. E o que acontece é que um sistema que era produtivo convergiu em montanhas que estão submetidas basicamente a um regime de fogo de elevada intensidade, que tem uma carga animal muito baixa e com uma agricultura concentrada em torno dos povoados. Esse imenso espaço pode produzir riqueza e pode produzir um serviço, vários serviços ecossistémicos, mas dois que são fundamentais, que é a água para o verão e o sequestro de carbono. Para nós sequestrarmos carbono e para termos mais água no verão, o tal water tower, não é? As torres de água, precisamos de aumentar o carbono no solo, ou seja, o teor em matéria orgânica, que é muito mais importante nestes espaços marginais, curiosamente, na agricultura. Porque na agricultura a gente gere, aumenta, diminui, é relativamente fácil. Ora bem, como é que isso se faz? Como é que se regenera as montanhas? Da mesma maneira que os nossos antepassados, mas com inovações técnicas, com o bom que a ciência agronómica produziu. E aí temos que atuar em quê? Nos lameiros, e temos que atuar no monte, que basicamente são terras baldias, e temos que trabalhar os fogos, muito importante esse instrumento chamado fogo controlado, temos que aumentar o encabeçamento. E esse aumento do encabeçamento, há várias forças que não o querem, por exemplo, forças ligadas, por exemplo, a alguns setores ligados à conservação da natureza, porque aumentam os estragos do lobo, não falamos sobre isso, mas adiante, não estão a ser pagos. Não estão a ser pagos. Há um compromisso societal de pagar os prejuízos pelo lobo, e esse compromisso que está vertido em lei não está a ser devidamente cumprido. Quem sustenta, quem conserva o lobo em Portugal, não são as pessoas que gostam do lobo, são os pastores que criam ovelhas, não é? E criam cabras, e que perdem, como acontece no Alvão, 10% do efetivo anualmente, não é? E que não são ressarcidos por isso.
E conforme te disse, temos que trabalhar a fertilidade da terra, muito seriamente. E temos problemas de acidez, problemas de falta de nutrientes, e estamos a falar da utilização da técnica da calagem, não de acordo com o que vem nas análises de terra. As análises de terra vêm para os cereais e não para as pastagens. Nós, por exemplo, estamos a recomendar que é 1/20, quase, 1/15 das recomendações que vêm dos laboratórios de solos. Porquê? Porque só trabalhamos o nicho de regeneração, não há mobilização da terra e trabalhamos o nicho de regeneração da flora pratense, que está naquele 1, 2, 3 centímetros superficiais, não é? O cálcio move-se muito lentamente, mas as plantas têm sensores nas sementes e sabem ler quando existe no sítio onde germinam disponibilidade de cálcio e magnésio, não é? A questão do boro, conforme vos referi. E claro, há técnicas que vêm aí que nós temos que pensar em desenvolver. Virtual fencing, ou seja, as cercas virtuais com coleiras GPS, em que um agricultor pode estar calmamente em casa e conduzir os seus animais até à pastagem e retirá-los da pastagem em direção à corte. Fazer isso à distância. Essas técnicas estão aí. É uma espécie de pastorícia 4.0 e isso tem imenso potencial. Usar cercas, usar mangas, muito importante. Os troncos é um festival, não é? Quem já viu. Manjedouras, conforme vos referi, secas, passagens canadianas, aplicação de calcário, distribuição de sementes, muito importante. Ou seja, várias frentes e com a ajuda dos senhores agricultores e de boa técnica agronómica, nós podemos ter, e isto é o essencial que eu queria dizer, uma produção animal que é clima positivo. Isto é, aquela produção animal a longa sombra, não é? Neste caso não, a produção animal não é toda igual. Não é toda igual. Há uma produção animal que tem uma pegada ecológica significativa e há uma produção animal em que as pessoas, ao comerem um bife, estão a regenerar montanhas. Que é o caso, por exemplo, com estas raças animais que eu nem as elequei, são 4 raças de montanha. Não é? E, portanto, é um caso em que a produção animal é clima positivo e é ambientalmente favorável. E comer carne não é só recomendada pelos pediatras para as crianças, mas tem efeitos ambientais vantajosos. É basicamente isto. Carlos Aguiar, muito obrigado. Ora, é essa, um prazer. Eu tenho que confessar-te e confessar a quem nos está a ouvir que eu tinha a mania que sabia sobre agricultura, mas hoje veio aqui uma banhada. Não levaste banhada nenhuma. Veio uma banhada do que é o conhecimento, como é que pode ser aplicado, como é que a ciência pode trabalhar estas coisas no sentido positivo daquilo que queremos para o futuro, do sequestro de carbono, da sustentabilidade, da gestão da água, do ajustamento às alterações climáticas. Portanto, nós teríamos aqui temas para várias horas. Da minha parte fica o compromisso, se o meu amigo Carlos Aguiar o aceitar, de fazermos um novo agromeeting dentro de alguns meses. Sim, falaremos de história da agricultura, algo desse género. Acho que temos aqui tema extremamente interessante para contribuirmos para criar massa crítica na sociedade. Acho que o objetivo deste agromeeting foi conseguido, ultrapassado. Eu sinto-me imensamente satisfeito. Acho que demos um forte contributo para que o conhecimento e a comunicação do conhecimento sobre a agricultura nas regiões de montanha, as vantagens que tem para a sociedade, os seus superiores interesses públicos para todos nós, acho que foram devidamente comunicados, bem comunicados e com ciência. Carlos Aguiar, muito obrigado. Obrigado. Aos participantes também, o meu muito obrigado. E cá voltaremos na próxima semana com um colega de Ponte de Lima para falar sobre raças autóctones, portanto continuarmos um bocadinho certamente. Será muito na senda do que fizemos hoje. Muito obrigado, um bem-aja. Deus, boa noite. Um grande abraço, uma boa noite. Um grande abraço para ti, Martim.